Muito bem. A questão número 26 é essa aqui, ó. Nós temos 6, temos, na verdade, a função k de z igual a 6 sobre k de 6 sobre z ao quadrado. K de z igual a 6 sobre z ao quadrado mais z menos 1. Vamos lembrar que nesse caso aqui, gente, para resolver, fica mais fácil se você usar aquela variação da fórmula do quociente. Qual que é a variação que eu me refiro? Fica menos g' de x sobre a g ao quadrado. A partir dessa variação aqui, eu consigo fazer essa derivada de maneira muito fácil. Quando é que eu posso utilizar isso aqui? Sempre que o numerador for igual a um número, que não seja uma função, que seja um número, eu posso pegar e lançar a mão dessa fórmula aqui, e a conta fica muito mais fácil, então. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou pegar a nossa função g, que é essa função que está aqui embaixo, e vou derivar. Ó. Fica 2z mais 1 sobre z ao quadrado mais z menos 1, tudo elevado ao quadrado assim. Então, essa conta é só isso aqui mesmo, tá? E você pode utilizar essa variação aqui sempre que em cima, que o numerador, né, no caso, for um número. Fica uma conta muito mais simples, conforme vocês podem perceber ali. Muito bem, gente. Vamos para a questão última que eu passei para vocês, que foi a questão número 28. A questão número 28, ela é assim, eu tenho um s de x igual a 2x mais 1 sobre 2x. Então, nesse caso aqui, gente, eu posso fazer da seguinte maneira. Ó. Vou aplicar essa regrinha aqui, que facilita bastante. A derivada do 2x é 2. Por sua vez, se eu aplicar essa regra nesse pedacinho aqui, só nessa parte aqui, chamando isso aqui de g, olha como é que essa conta fica fácil. É menos a derivada de g, então fica menos. Como o g nesse caso é 2x, fica menos 2. A derivada de 2x é 2. Sobre a g ao quadrado, sobre 2x elevado ao quadrado. Só substituir aqui e finalizar a conta, quer ver? Menos com mais dá menos, aqui dá um 2, sobre 4x ao quadrado, então. Dá para cortar o 2 com 4. E vai dar, então, o seguinte, ó, cortando 2 com 4, fica 2 menos 1 sobre 2x ao quadrado. Dá essa continha aí. Legal aí, pessoal? Tranquilo todo mundo? Entenderam? Então tá, a gente vai começar agora, pessoal, a parte que fala sobre derivada de funções trigonométricas. Tem uma tabela que eu vou passar para vocês, e quando retornarmos, quando formos fazer a prova do segundo bimestre, essa tabela vai ficar na prova de vocês, entendeu? Essa tabela, eu deixo ela sempre impressa para que vocês possam utilizar, para que não haja problemas. Então vamos começar da seguinte maneira, que é a matéria de hoje efetivamente. É a derivada de funções trigonométricas.
Vamos construir uma tabela aqui. E essa tabela, conforme eu disse a vocês, é uma tabela que vai estar na prova de vocês quando forem fazer a prova do segundo bimestre. Como é que é a história dessa tabela aqui? De um lado eu vou ter a função e do outro lado aqui eu vou ter a derivada dela. Muito bem, gente. A primeira função é o seguinte, a função seno de x. A derivada do seno de x é o cosseno de x. Tá? A segunda função aqui que eu vou ter vai ser a derivada do cosseno de x, que é o menos seno. A terceira função é a tangente. A tangente de x, a derivada dela, é a secante ao quadrado de x. Tá? Quem não souber o que é secante, daqui a pouquinho eu explico. Depois disso, vou ter o seguinte, vou ter a derivada da secante de x, é secante de x que multiplica tangente de x. A derivada da cossecante de x é cossecante de x menos. É menos cossecante de x que multiplica cotangente de x. E a derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Eu acredito que o seno, cosseno e tangente é familiar para todo mundo aí. Talvez secante, cossecante e cotangente não seja tão familiar. Aí, para quem eventualmente não sabe do que se trata, eu vou explicar aqui embaixo, vou fazer uma legenda aqui para vocês. Esse sec aqui significa secante de x. E vale o seguinte, ó, a secante de x, por definição, ela é 1 sobre o cosseno. Tá? Esse símbolo que eu coloquei aqui, essa abreviação CSC de x, significa cossecante de x. E, por definição, a cossecante de x ela é 1 sobre seno de x. Tá? Essas são definições. A secante é 1 sobre cosseno, a cossecante é 1 sobre seno. E, por fim, pessoal, a gente vai ter aqui a cotangente. Isso aqui significa cotangente de x e a cotangente de x ela é igual a 1 sobre tangente de x, mas também a cotangente de x ela é igual a cosseno de x sobre seno de x. É isso aqui. Então, a gente tem uma tabela, que é essa tabela grande aqui. Ninguém tem que decorar nada, não se preocupem, tá? Só que eu vou fazer muita menção a ela. Então, sempre quando eu falar, vou usar a tabela, então você sabe onde que está. Essa tabela que eu estou fazendo menção. Então, temos essa tabela e temos as definições aqui embaixo do que é uma secante, cossecante e cotangente. A título de curiosidade, pessoal, essa matéria secante, cossecante e cotangente, você acaba estudando ela no segundo ano do ensino médio, em geral. Você vê no segundo ano do ensino médio, tá bom? Se você pegar um livro do segundo ano, certeza absoluta que está lá, a não ser que o livro esteja com problema, mas é matéria de segundo ano. Beleza. Dito isso, vou começar a mostrar como é que eu vou fazer derivadas utilizando essa tabela aí. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Achei o primeiro exemplo aqui.
Vou fazer aqui mesmo. Sou ninja, rapaz. Não vou falar, mas tudo bem, tá tranquilo. A gente segue daqui por diante. Não é uma perda tão grande, não. Vamos lá, então, pessoal. Eu vou passar para vocês, então, alguns exemplos. O primeiro exemplo aqui é o seguinte. Calcular, no caso, quem que é a derivada, tá? Da função y, vou colocar, calcular a derivada da função f de x igual a seno de x sobre 1 mais cosseno de x. Vamos lá então, pessoal. Eu queria que vocês olhassem aqui o seguinte. Eu tenho uma função seno de x em cima e uma função 1 mais cosseno de x embaixo. A ideia aqui é o seguinte, é você calcular a derivada usando aquela tabela que eu acabei de passar aqui para vocês. E, no caso, eu tenho uma divisão. Gravem o seguinte, sempre que eu tiver uma divisão, eu sou obrigado a usar a regra do quociente. É o caso aqui. Eu tenho seno dividido por 1 mais cosseno. Então, nesse caso aqui, eu sou obrigado a usar a regra do quociente. Então, essa aqui vai ser a F e essa aqui vai ser a G. Aí, como é que eu procedo? Vamos prestar atenção que é fácil. Ó, tenho que derivar o seno. Se você consultar a tabela que eu acabei de passar para vocês, a derivada do seno é o cosseno. Então, eu derivei o seno que deu um cosseno, derivei a primeira, aí pela regra do quociente, lembra que fica assim, F'G menos G'F sobre a G ao quadrado. Então, derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda função, que é 1 mais cosseno, menos, pela regra do quociente. Quem é a derivada, pessoal, de 1? É 0. Quem é a derivada do cosseno? Se você consultar a tabela, a derivada do cosseno ela é o menos seno. Então, perceba que, literalmente, o que eu fiz aqui foi usar a tabela tanto para calcular a derivada do seno, que é cosseno, quanto a derivada do cosseno, que é menos seno, que multiplica a primeira função, que é seno de x. Tudo isso sobre 1 mais cosseno de x elevado ao quadrado a 100. A gente vai dar uma trabalhada nisso aqui agora, tá? Vamos trabalhar isso aqui. Então, temos cosseno de x que multiplica 1 vai dar cosseno de x mesmo. Cosseno de x que multiplica cosseno ao quadrado de x. Esse menos com esse menos aqui dá mais. Aí fica seno vezes seno ao quadrado. Aí, pessoal, percebam só, o que dá para fazer aqui é juntar... tem uma coisa que eu acabei esquecendo de falar para vocês também. Também, lá no segundo ano, existe, estudando trigonometria, vocês veem a propriedade fundamental da trigonometria. Eu vou explicar isso rapidamente para vocês aqui. A propriedade é o seguinte, independente do valor do x, sempre que eu tiver seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui dá 1. Essa é a tal da igualdade fundamental da trigonometria. Igualdade fundamental da trigonometria. Vou passar para vocês um exemplo, quer ver? Olha que interessante. Pega uma calculadora, que nem essa que eu tenho aqui. O que a igualdade fala para a gente é o seguinte.
Vamos pegar um número qualquer. Por exemplo, hoje eu sei que é dia 14. Então, você coloca assim, ó, entre parênteses, coloca seno de 14 e eleva ao quadrado, mais cosseno de 14 também eleva ao quadrado. Quando eu apertar o igual, deu 1. Ah, eu não quero fazer o 14, não. Eu quero fazer para o dia 28, que é o dobro de 14. Coloca, se você botar 28 aqui e botar 28 aqui, também dá 1. Então, essa igualdade fundamental de trigonometria fala o seguinte, que independente do valor que eu colocar ali, se eles forem iguais, se eu calcular o seno e elevar ao quadrado, mais o cosseno e elevar ao quadrado, sempre dá 1. Conheciam essa ou não? Não. Tranquilo, mas basicamente é isso. Quem tiver uma calculadora científica e quiser fazer o teste depois, isso é fato. Para qualquer número que você coloque, dá 1. Aí você vai falar assim, mas tá, e eu, Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso? Tem a ver o seguinte, ó. Então, nesse caso aqui, como aqui eu tenho um seno mais um cosseno ao quadrado, eu sei que independente do x, essa conta dá 1. Logo, eu consigo pegar e simplificar a minha conta aqui. No lugar dessa expressão, eu coloco 1, então fica cosseno de x mais 1, porque esse pedacinho aqui deu 1. Eu coloco ele aqui embaixo. Sobre 1 mais cosseno de x ao quadrado. O que dá para fazer agora aqui, pessoal, já que os dois são exatamente iguais, é simplificar. Ó. Simplifica um com o outro. Vai dar 1 sobre 1 mais cosseno de x. Então, aquela conta que era uma conta até um pouco maior, deu uma derivada menor. Eu, assim, conforme for sendo necessário, vou relembrando para vocês as regras da trigonometria. Tá? Conforme a necessidade, a gente pega e relembra. Não tem problema. Vamos lá, então. Vou pegar a próxima conta aqui. A próxima conta, pessoal, vai ser a seguinte, quer ver? Suponha que eu tenha aqui, vou colocar como exemplo B, a função h de x como sendo uma tangente de x que multiplica uma secante de x. Essa conta aqui. Lembra que esse secante, não é só lembrar da definição dela. Lembrar também daquela tabela que eu falei para vocês. Primeiramente, o que eu tenho aqui é uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, eu sou obrigado a usar a regra do produto. Sempre que eu tiver uma multiplicação, eu utilizo a regra do produto. Tá? Nessa situação aqui vai ser um F e aqui vai ser um G, FG. Como é que eu procedo então, pessoal? Vai ficar assim, a galinha de x igual. Se você consultar a tabela que eu passei para vocês, a derivada da tangente é só olhar na tabela. A derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, eu derivo a tangente, que é secante ao quadrado. Pela regra do produto, que é essa regra que nós trabalhamos incessantemente, deriva a primeira, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. A minha segunda função aqui no caso é o seno. Então, derivei a primeira, vou multiplicar pela segunda. Agora, a derivada da secante, se você também consultar a tabela, está lá, é secante de x que multiplica tangente de x. Derivada da secante, secante que multiplica tangente, eu vou multiplicar pela primeira função aqui,
que no caso é a tangente. Moral da história, se eu quiser colocar nome nas funções, essa aqui é f', essa aqui é g, essa aqui é g' e essa aqui é a f. F'G, G'F. Logo teremos, ó, secante ao quadrado, que multiplica secante aqui, vai dar uma secante ao cubo. Por sua vez, aqui fica mais secante de x, tangente com tangente vai dar, então, tangente ao quadrado de x. E você pode parar nessa parte aí mesmo, não precisa pegar e desenvolver mais nada, não. Tranquilo, pessoal? Isso aí, de boa, todo mundo? Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Mec seria o quê? Mecânico? Deve ser piada interna, pessoal, que eu não consegui entender, não. Ah, tá. Mec é quando tá de boa. Então, realmente, essa expressão é nova para mim. Bom, vamos lá, então. Vou fazer com vocês mais uma conta desse tipo aí. Que é essa aqui. Colocar como sendo exemplo 3. Pegar uma função h de x dada por 4x vezes cosseno de x. Essa continha aqui. Pessoal, então vamos pensar um pouquinho aqui. Por tudo que eu já falei para vocês, qual é a regra que vocês acham que eu tenho que utilizar aqui para resolver essa conta? O que eu tenho aqui? Uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, qual seria a regrinha? Alguém? Quem se habilita a especular? Bom, vamos lá. Lembre o seguinte, sempre que eu tiver uma multiplicação, eu sou obrigado a usar a regra do produto. Se tem um vezes aqui, eu sou obrigado a utilizar a regra do produto. Não pode errar, não tem problema não. Não tem problema não. Né? Vamos lá. Então, no caso, aqui vai ser a função f e aqui vai ser a função g. Usando a regra do produto, deriva a primeira, multiplica pela segunda, deriva a segunda e multiplica pela primeira. A derivada aqui do 4x, pessoal, é 4. Fica 4 vezes cosseno de x. A derivada do cosseno é o menos seno. Vezes 4x. Então, derivei a primeira, multipliquei pela segunda. Derivei a segunda e multipliquei pela primeira. Lembra que a derivada do cosseno é o menos seno? Por quê? É só olhar a tabela. Lembra, pela tabela, se você olhar a tabela que eu passei para vocês, a derivada do cosseno é o menos seno. O que dá para fazer agora? Pouquíssima coisa. A única coisa que eu vou fazer é jogar esse 4x aqui para frente. Legal? Tranquilo aí? Então tá, vamos para a próxima então. A quarta questão é essa aqui, gente. Um h de x. Vamos colocar um x elevado à sétima mais x ao quadrado vezes seno de x. Nessa quarta questão aqui tem a seguinte situação, pessoal. Aqui, ó, do lado direito,
eu tenho uma multiplicação. E do lado esquerdo aqui, no caso, eu tenho, no caso, um x à sétima, que está unido aqui com essa outra expressão aqui por uma soma. Lembra o seguinte, no caso, se eu tenho uma soma, para calcular a derivada de uma soma, é só calcular a derivada de cada função em seu momento. Onde é que eu quero chegar com isso? Nessa expressão aqui, eu sou obrigado a utilizar a regra do produto. E aqui não. Aqui é diretamente, quer dizer, eu trabalho separadamente esse x à sétima com esse x ao quadrado vezes seno aqui. Então, aqui, ó, a derivada do x à sétima é 7x à sexta. Aqui eu vou aplicar a regra do produto, tá? Vou chamar esse cara aqui de f e esse cara aqui de g. A derivada aqui do x ao quadrado é o 2x, deriva a primeira, multiplico pela segunda. A derivada do seno, consulta a tabela se você esqueceu. É o cosseno que multiplica a primeira função. Então, nesse caso, aqui é f', g', g', e essa aqui é f. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Dá para juntar esse x ao quadrado e jogar ele aqui na frente, mas nada além disso. E eis que a conta acaba aqui, pessoal. Eu vou passar para vocês uma atividade que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? E aí, na próxima aula, a gente pega e corrige. E depois passa mais, como a gente sempre faz aqui. Eu queria que vocês tentassem fazer, pessoal. Depois eu vou mandar a foto para vocês. Atividade da página 169. Desculpa, 159. O número 1 ao 15, só os ímpares. A gente corrige os ímpares, depois eu passo para vocês os pares. Só, dá o que? Dá aproximadamente 7 aí, né? Na verdade, 8, né? Então, olha só, pessoal. Eu vou parar por aqui, se ninguém tiver mais nada para perguntar. Tá? Vou mandar para vocês as fotos das notas aqui. Também posto o vídeo e mando para vocês, então. Aí, na semana que vem, a gente continua. Então, tentem fazer as atividades. Vou ficar à disposição para responder pergunta, tá? Pelo WhatsApp. Quem quiser mandar pergunta pode ficar à vontade. Fica à disposição para responder. Dúvidas sobre essas atividades que eu passei aqui agora. Tá bom? Então tá, gente. Daqui a pouco chega a foto aí para vocês, tá certo? Eu fico à disposição. Então, tenha uma boa noite para todo mundo. Se encontra semana que vem para quem não tiver dúvida hoje.